Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele está há 8 anos no mercado digital, é mentor de personal e nos últimos 12 meses ele faturou mais de R$500 mil. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Rodrigo Baladã. E aí, Baladã, como é que você tá, meu amigo? Tô bem, graças a você, tô muito bem. E graças a Deus, amigo. Que bom, mestre, obrigado. Para mim é um prazer poder estar aqui. Para mim é um motivo de vitória, do fundo do meu coração. É sinal de que você mudou a rota do meu negócio e eu tô crescendo, como eu nunca cresci antes. E há um ano atrás eu cansei de falar isso já, né? Todas as pessoas que forem ouvir minha história, talvez eu não estivesse aqui hoje se eu não tivesse cruzado o meu caminho com o seu. Amigo, eu quero sim contar essa história pra eles, mas antes de contar essa história e os altos e baixos que a vida cria pra gente, se apresenta pra galera do VDcast, fala quem você é, o que você faz, conta pro mundo qual é a sua voz. Bom, eu sou profissional de educação física de formação, fiz fisioterapia também, depois eu fui fazer uma especialização em nutrição para poder fechar o combo que o personal trainer precisa ter de conhecimento para poder resolver problema na parte prática. Dei aula há 23 anos de personal no campo prático, né? Mas sempre fui um cara muito tecnicista, muito acadêmico, sabe? Muito ali específico, especial na parte de prescrição, na parte técnica. Então me tornei professor universitário, era um desejo, era como se eu devesse isso a Estácio. A Estácio me deu talvez a única oportunidade que eu tive na vida de poder ter uma profissão, e eu tenho uma sensação de pertencimento muito grande àquela instituição. Apesar de hoje estar completamente diferente da minha época, mas eu quis ser professor universitário de lá, não seria de nenhuma outra instituição. Fui professor universitário, experimentei, vi que não era para mim. Fui professor de pós-graduação, dei aula no Brasil inteiro rodando, dei aula em diversos congressos, dei aula em congresso internacional, que é o maior congresso científico, se chama o Arnold Conference, do próprio Arnold Schwarzenegger. Dei aula no Arnold, rodei o Brasil inteiro e continuava paralelamente com as minhas atividades na HiFit. Hoje, exclusivamente, eu trabalho só no campo do digital, cuidando dos meus mentorados. Então a HiFit hoje tem alguns modelos de treinamentos específicos, técnicos para o personal trainer, e hoje eu trabalho, graças a você, especificamente, o contato que o personal tem comigo é através de mentorias. Nossa, e esse lance de mentoria é um assunto que parece que virou moda, né? Cada vez mais as pessoas estão olhando para isso como uma oportunidade, como uma possibilidade de trabalho que é diferente. Você já atuava com esses profissionais, só que os treinamentos que você dava sempre foram na parte mais técnica da coisa, na parte científica, do que está por trás, né? Como é que foi essa virada de chave para começar a ensinar outros elementos e como que esses personal trainers podem viver de outra forma, vender projetos diferentes, né? Acompanhamento diferente? Como é que foi? Você já fazia isso para você? Como é que foi a virada de chave para ensinar para os outros também? Perfeito. Eu entrei na educação física e a educação física foi talvez a única porta naquela época lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, de eu poder ter uma profissão. Então, eu estudei mais do que todo mundo, eu aproveitei mais do que todo mundo, eu fiz o que eu podia fazer, o possível e o impossível, para que eu pudesse ter algum diferencial. E naquela época, como um rapaz muito inseguro, jovem, imaturo, 20 e poucos anos, eu tinha na minha cabeça que o conhecimento técnico, específico, técnico, teórico, científico, né? E eu tinha muitos problemas de relacionamento, né? A vida inteira eu tive 5 anos, durante 4 anos da faculdade, mais 2 anos de pós-graduação, eu tive 5 amigos. Mais ninguém. As pessoas não falavam comigo. Eu era considerado o chato, o pentelho, o CDF, o questionador, o crítico. Mas eu não me importava com isso. O que me importava era o meu desenvolvimento, a minha evolução, e eu precisava mostrar para o mundo que eu ia ser um profissional diferente. Que não ia ser mais um dentro da profissão, que eu não ia me formar e que eu ia ser mais um no meio de 200 mil personagens que hoje tem. E o conhecimento técnico era a forma de eu poder mostrar, né? Ou seja, a última palavra tem que ser minha.
uma discussão acadêmica. Interessante. Foi uma forma de você, entre aspas, se garantir, né? Então, eu não sei o quanto você quer entrar nisso ou não, mas você me contou um pouco do seu background, de onde você veio, né? E o que eu entendo é que você ter ficado tão bom foi a sua resposta ao mundo, né? Tipo, cara, se é pra fazer esse troço, eu vou fazer direito, eu vou me dedicar. Como é que foi esse lance do apreço, da maestria de ser o número 1 no entendimento, né? O que eu percebi é que você não queria em nenhuma discussão não ser bom o suficiente pra poder trazer o que você pensa, né? Como é que foi esse lance, já desde a faculdade ou antes? Tirando talvez o exemplo do Kaká, que tenha talvez, antes de se tornar jogador de futebol, uma classe socioeconômica melhor. Você já viu algum craque, jogador de futebol, número 1, que nasça em berço de ouro? Vem do lodo, vem do esgoto, vem da pobreza, vem da dificuldade, vem do aperto, vem da única possibilidade que você enxerga de ser alguém na tua vida. Ou é aquilo, ou tu não vai ser ninguém. Então, agarra a tua chance, seja mais do que todo mundo, seja o melhor naquilo que você escolheu ser, mas muito melhor do que os outros. E as portas vão se abrir. E se abriram. Essa foi a receita que você seguiu já desde a faculdade, né? Eu tinha que saber mais que os outros. Eu discutia, não é que eu discutia, eu desafiava os professores. O professor chegava e falava assim, na próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo tal, do livro tal, que não sei o quê. Eu engolia. Aí você lia de verdade, né? Eu engolia antes, e se ele rateasse em alguma coisa, professor, o que tá escrito não era isso não. O senhor está se confundindo, existe um artigo mais recente que fala sobre isso e o contrário. Você devia ser insuportável na faculdade, cara. Insuportável. Eu tive durante 4 anos porque quando eu terminei a graduação, eu já emendei logo na pós-graduação de fisiologia. Eu fui convidado pela Estácio no 7º período, pelo meu CR. Eu passei com CR 9.03. Eu tinha no 7º período 9.27, mas aí eu me arrastei no 8º período para querer terminar logo, e aí ele caiu para 9,07, mas graças a Deus ainda ficou com 9, porque eu queria terminar a graduação com CR de 9. Beleza. Ele conseguiu. Eu passei com CR 9.03. Então o que acontece? Eu emendei direto na pós-graduação, porque eu recebi uma carta da coordenação da Estácio, dizendo que pelo meu desenvolvimento, né, técnico, mesmo no 7º período, eu poderia estar habilitado a entrar na pós-graduação, mesmo não estando no 8º período. Que demais, cara. Não é comum, né? Não, eu era um CDFzinho, eu era um cabeçudozinho, mas só em educação física. Nunca estudei matemática. Português, graças a Deus, eu falo muito bem, escrevo muito bem, porque minha mãe sempre me consertava quando eu errava. Que legal. Então, qualquer tipo de erro gramatical, minha mãe atentava para isso. Então, eu tenho o básico. Que massa. Agora, história, geografia... Não era com você, né? Eu não quero saber disso. Eu sabia que eu não ia usar isso. Quer dizer, você precisa ter o conhecimento geral, cultura, conhecimento, né? Ou seja, mesmo que você não vá se formar nessa área profissional. Mas eu tinha isso, né? Um garoto entra lá no ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, que antigamente era ginásio, primário e ginásio, né? Até a 8ª série, depois primeiro, segundo, terceiro científico. Ele não tem isso, ele tá querendo focar naquilo que ele gosta, que ele tem tesão, que ele acha que ele tem vocação, e ele acha um tormento ter que estudar uma coisa que ele pensa que ele não vai usar para nada. Só que em matemática e português você usa para tudo. E acaba estudando história também, geografia também, porque para eu fazer o tráfego pago hoje eu preciso saber onde está o Nordeste, o Norte, eu preciso saber onde estão as capitais, então eu tive que saber geografia, senão eu não ia saber nem para onde impulsionar. Mas geografia naquela época era decorar nome de rio, tinha uns negócios muito esquisitos. Além das capitais dos estados, né? E aí, no colégio eu era muito ruim. Muito ruim. Eu batia nos meus alunos, meus colegas, para poder fazerem a prova para mim. Faz a prova para mim aí, senão eu vou te meter a porrada lá fora. Aí o cara trocava de prova comigo. Eu era um demônio. Aí, quando chegou na faculdade, eu era um cara muito... enfim... Eu tinha meio que assim, eu sei o que eu vou fazer alguma coisa ligada ao esporte. Eu queria ter sido jogador de futebol. Joguei futebol, joguei no Fluminense Federado, joguei na Portuguesa, joguei no Olaria, e cheguei até o Júnior e não consegui chegar ao profissional. E eu tinha bola para jogar. Não foi por falta de habilidade com a bola, né? Conta aí, cara.
Bom, vamos lá. Eu jogava na Portuguesa, eu tinha 17 anos, né? Isso foi em 1996. A Taça Otávio Pinto Guimarães é o Campeonato Brasileiro de Juvenil. É nesse campeonato que os times pequenos revelam os jogadores e os clubes grandes já pegam e tu já entra no Júnior, no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians. Eu era da Portuguesa do Rio aqui. Eu fui titular a temporada inteira, lateral esquerdo. Eu era titular. E a Portuguesa, fez uma campanha razoável no campeonato estadual, né? Mas ficou ali no meio da tabela. E eu fui titular a temporada inteira. E aí a gente teve o último treino antes da seleção, da lista, para ir para Otávio Pinto Guimarães, que era o Campeonato Brasileiro, que é o que todo mundo quer para sair e já entrar no Júnior num clube grande. E aí acabou o treino, né, o coletivo e tal, e aí a gente tem aquela mochilinha que só cabe a chuteira, aquela mochilinha específica de jogador de futebol. Aí eu tava subindo a arquibancada do clube, e aí tinha um dirigente que se chamava o Seu Silvio. E o Seu Silvio, eu passei por ele e falou assim: aí, você tem muita bola no pé, mas você deixa muito buraco na defesa e você compromete o esquema tático do time. Eu com 17 anos, arrogante do jeito que eu era já. Não era arrogante, mas eu não levo... Marrento, né? Marrento, eu não levo desaforo pra casa. Aí eu cheguei e falei assim: você não tem nada a ver com isso, quem tem alguma coisa a ver com isso é o professor Sérgio, e se eu sou titular o ano inteiro, alguma coisa de bom eu devo fazer pro time. Na terça-feira, segunda-feira era feriado ou era dispensa, na terça-feira saía a lista da Taça Otávio Pinto Guimarães. Eu fui titular a temporada inteira. O meu nome não estava nem entre os 25. Meu Deus, nem no banco você estava. Nem. E aí acabou minha carreira, eu precisei trabalhar para ajudar em casa, para botar comida em casa. E aí eu fui fazer outras coisas. Aí fui trabalhar, fui fazer tudo. Assim como você fala que você foi vender jornal no metrô, quando era novinho, com 18 anos eu fazia faxina. Eu trabalhei num condomínio ali na Rua General Polidoro, em Botafogo, um condomínio chamado Omni 2. Eu era faxineiro de lá. E aí, como eu era branquinho e tal, bonitinho, eu falei assim: vamos botar esse moleque na recepção. E aí eu passei pra portaria. E aí o cara que entregava lá o jornal o Globo, eu trabalhava de 6 às 14. Eu comecei a fazer amizade com ele e tal, ele entregava o jornal, eu separava para poder botar para os moradores. Eu falei assim: cara, pô, eu preciso arrumar outra coisa, aqui eu ganho um salário mínimo, não sei o que. Ele falou assim: pô, mas tu tá aí de terno de tergal, né? Tu tá aí de terno, no ar-condicionado, pô, eu ganho 2 salários. Eu falei: o quê? Eu falei: eu quero virar entregador de jornal agora. Ele falou: você tá falando sério? Meu irmão é supervisor. Eu falei: agora, tá bom, tô voltando pro jornal, me dá o teu telefone, eu vou te ligar o telefone daqui da recepção. Eu virei entregador de jornal. Então fui faxineiro, porteiro, entregador de jornal. Depois eu fui estoquista de loja da Paquetá Calçados. Deixa eu só fazer um adendo com esse lance do jornal, porque, cara, tem gente que pode ouvir isso e achar muito doido, né? Eu soube de uma menina que vendia jornal na Sans Penha e ela fazia R$55 por dia. Pra ela, limpo. E R$50 por dia, 5 dias na semana, dá 250 na semana, dá R$1.000 no mês. E, cara, é um trabalho que você trabalhava só ali as primeiras horas do dia e depois você vai embora. E é mais ou menos um salário mínimo. De hoje, né? Mas na época era mais, cara. Tá. Que Na isso, época, cara? muito mais. Na época era muito mais. Muito R$1.000 era mais, muito dinheiro, cara. Na época. Então, que ano que você tá falando não isso? sei, eu tava na faculdade, então... meu Deus, eu tenho 36 anos. Na época eu devia ter 20 e poucos, então bota aí 16 anos atrás, eu não faço ideia. Era muito dinheiro. Eu sei que eu cresci o olho pra esse dinheiro aí, entendeu? E eu fazia direito na FRJ e eu chegava sujo de jornal e as pessoas não entendiam por quê. Mas ao contrário de você que teve que ajudar em casa, né? Cara, eu nunca tive que ajudar em casa. Eu trabalhava e fazia isso pra conseguir um dinheiro a mais pra mim. Pra eu usar no final de semana, pra se eu quisesse comprar alguma coisa pra mim. Graças a Deus eu tive esse privilégio de que eu nunca tive que ajudar com conta de casa, né? E quando eu falo isso, eu sei que tem uma galera que não consegue conectar, mas, cara, isso é uma possibilidade de trabalho, né? E tem uma galera que não consegue se ver nisso, mas pra mim foi importante. O lance do pub crawl, eu ganhava R$70, R$90 por noite. Cara, tudo isso foi importante. E de alguma forma, eu não sei você, mas eu acredito que todas as experiências que eu passei e vivi, cara, isso cunharam quem eu sou, construíram quem eu sou. Faz sentido isso? Tu saiu da portaria e foi pro jornal? Eu saí da portaria e fui pro jornal. Que massa. E aí eu fui entregar jornal. Todo santo dia. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo e Carnaval. Aí quando passou o Carnaval eu falei assim: chega, eu não aguento mais. Não tem folga, você só tem férias, você não tem folga. Porque você trabalha muito poucas horas. Então não tem como você ter férias, entendeu? E aí você entrega todo dia, cara. Eu chegava lá no jornal, no
galpão, ali na Mena Barreto. Aí você casa o jornal. Encartar, né? Nossa, você 300 encartava o jornais jornal? nas costas, acabava o dia 7h30 da manhã, 8 horas, com a cara toda cheia de tinta. Nossa, eu já encartei muito jornal. E a diferença do que a gente fazia ali é porque você encartava o jornal e entregava onde as pessoas já tinham comprado. Você só entregava, né? Só entregava. Então, o que eu fazia diferente, eu encartava também, mas aí eu botava o chapeuzinho e aquele negocinho ali do Globo pra vender no metrô. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E às vezes os caras nem respondiam. Cara, eu ficava com raiva, cara. Pô, pode não comprar o jornal, mas, pô, dá um bom dia aí, na moral. E às vezes eu ia até a escada com o cara. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Na esperança dele responder. Nossa, já quase briguei por causa disso também. Eu já ouvi essa história que você ia atrás da pessoa só pra fazer a pessoa eu quero dar um bom dia, ué. Pode até não comprar o jornal, mas não dar bom dia é sacanagem, né? Enfim. E eu acho, mestre, que isso que você falou tem total razão. A gente, com amadurecimento, vou fazer 46 anos, as coisas não aconteceram comigo, aconteceram para mim. Eu me tornei o homem responsável, ser humano forte, batalhador. Dizem que isso tem muito sobre o signo, né? Capricorniano é determinado, trabalhador. Não levo isso em consideração, mas dizem. Mas eu vou atrás das coisas que eu quero, eu luto. Pode ser que demore, muitas vezes não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Acontece no tempo que nosso Senhor Jesus Cristo escreveu pra gente. Mas eu vou atrás e é difícil desistir. É difícil desistir de alguma coisa. E as coisas aconteceram pra mim, porque eu me tornei a pessoa que eu me tornei hoje. Tem um outro lance para te contar. Depois que eu estava formado, eu abri uma academia, tomei uma pernada, fui passado para trás, saí do nada, saí com o bolso vazio, tive que reconstruir minha carreira. Tem muita coisa. E eu acho que isso, cara, quando você olha para trás, você fala assim, eu agradeço. Eu agradeço as pessoas que fizeram o que fizeram na minha vida. Em 2019, por estresse, no mestrado da UFRJ, hoje eu sou mestre e me formei na Salgado de Oliveira, a Universo em Niterói, a qual eu sou muito grato, meu título de mestrado, que eu tanto persegui. Mas eu comecei esse processo na UFRJ. E por questões de rivalidades específicas, que não precisa entrar por menores, mas essa era a questão, me bloquearam muitas coisas, me embarreiraram muitas coisas e o meu projeto não ia para frente. E o nível de estresse foi tão grande que eu tive uma paralisia de Bell. Por causa de estresse. Tive uma paralisia facial em 2019, quando eu estava prestes para ir para a Europa. E aí eu fui para a Europa, quando era para estar fazendo fisioterapia. E até isso eu sou muito grato a Deus, porque eu não fiquei com praticamente nenhuma sequela. Cara, cada um desses desafios que você encarou forjaram o homem que você é hoje. E em tudo que você fez na sua vida, pelo que você tá falando, pelo seu estilo, pela sua forma de ser, às vezes pela sua pegada, né, cara, dominante, chegar lá e fazer acontecer, você foi freado. Você falou do caso do futebol. Não sei se já deixou, você já percebeu isso. Em cada um desses lugares, por causa da sua personalidade, de alguma forma você foi vetado, de alguma forma você foi deixado de lado, porque o seu resultado não dependia só de quanto você era bom. Só que agora, no seu negócio, cara, ninguém tem que passar a mão na sua cabeça, não tem alguém para dizer você vai e você fica. Agora, nesse formato novo, você pode fazer as coisas do seu jeito e você é presenteado pelo resultado que você gera no mundo. Você já chegou a perceber em algum momento que se você foi freado por causa do ego, se você foi freado por causa do, sei lá, do seu jeito, às vezes explosivo, no digital, cara, isso não tem como te frear porque o seu resultado só depende de você? Alguma vez já caiu essa ficha pra você? Até o momento, não. Eu sempre tive a consciência de que, cara, mestre, eu passo uma imagem completamente diferente que eu sou. Eu costumo dizer que as pessoas conhecem o Baladã, elas não conhecem o Rodrigo. E aí o que eu ia falar até antes da gente começar, né? O Rodrigo é um cara tímido, o Rodrigo é um cara introvertido, o Rodrigo é um cara que fala mais ou menos do jeito que ele tá falando agora. Mas daqui a pouco vai baixar uma entidade aqui. Que é o Baladã. Que é o Baladã. É um outro cara. É um outro cara. É uma outra forma de falar, de se expressar, de gesticular, de falar mais alto. E em algum momento ele aparece. Mas o Rodrigo, ele é bem diferente. O Rodrigo... Os dois são muito humanos, os dois se preocupam muito com o bem-estar do próximo. Graças a Deus eu tenho isso
pela minha mãe. Minha mãe não pôde me dar grana, que a gente sempre teve muita dificuldade, mas minha mãe me deu muitos valores. Minha mãe é espírita, independente de religião, a gente fala sobre espiritualidade, não sobre religião. E ela me deu muito esclarecimento sobre o que é fazer o bem para as pessoas, né? Então, conforme você diz, a gente recebe do mundo aquilo que a gente dá para o mundo. E eu me lembro que há alguns anos atrás, assim, quando eu era mais novo, quando eu tinha oportunidade, já trabalhava com personal, então, tipo, já ganhava meu dinheiro, dava aula direto com o personal. Quando eu via um pós-adolescente, um moleque na rua, vendendo alguma coisa, engraxate, e que eu ajudava o moleque, eu me via muito. Que talvez ele só precisasse de uma oportunidade. E aquilo ali teve vezes assim, umas 2 vezes que eu fui para casa chorando aos prantos. Porque muitas vezes nem todas as pessoas têm a oportunidade que... Existem privilégios. Eu não digo nem privilégio, talvez as coisas surjam, talvez seja o karma, sei lá o que a gente vai falar, mestre. Eu agarrei a única oportunidade que eu tive na minha vida, cara, e foi a única oportunidade, juro por Deus. Eu tinha empregos comuns, não era um emprego relacionado a uma profissão, advogado, professor de educação física, nutricionista. Eu trabalhei em loja, fui vendedor, trabalhei numa recepção, poderia ser balconista. Eu fui caixa de estacionamento também. Sabe o caixa de estacionamento que a gente pagou aqui? Então eu fui caixa de estacionamento. Ficava lá sentadinho, passava o carro, pegava o bilhete. Deu tanto, senhora. Também trabalhei nisso. Então eram empregos comuns, mas não são empregos que você vai crescer dentro de uma empresa, profissionalmente, com uma profissão. E ter a oportunidade de fazer educação física foi a única chance que eu enxerguei que eu poderia ser alguém. E deu certo, né? Deu mais do que certo, que deu. Cara. Graças a Deus. E no meio da rota, nem tudo às vezes sai como a gente quer. E eu encontrei o tal de Vitor Damasio, não sei se você conhece. E esse cara é bom demais. É surreal como cada dia que eu me aproximo desse tal de Vitor Damasio. Como eu tenho a oportunidade de conhecer esse cara, como eu tenho a oportunidade de enxergar esse cara. É muito louco que você seja esse espírito que você é. É uma parada muito... Minha mãe sentiria isso. Minha mãe é médium. Minha mãe chegaria perto de você e minha mãe me diria alguma coisa. Falar assim, esse cara é muito do bem. Isso qualquer pessoa que passa algum tempo perto de você sente isso. E essa não era a impressão que eu tinha tua, lembra? Conta essa história aí, porque é muito comum, é muito comum. Se vai ser, não, é muito comum isso, cara. Caraca, assim como você falou da sua característica, da sua personalidade. Cara, beleza, é muito comum gente não gostar de mim e aí só gostar 1 ano depois, 2 anos depois. Então, eu não sou uma unanimidade, longe disso. Hoje eu acho que eu tô mais fácil. Porque, cara, muita coisa mudou na minha vida depois que eu aceitei Jesus, ou voltei pra Jesus, né? Eu entrei na igreja evangélica. Cara, parei de falar palavrão. Mas antes eu tinha uma coisa, cara, que os cariocas gostavam de mim. Mas quem era de outro canto do Brasil, cara, tinha uma coisa esquisita. Ou pelo meu jeito de falar, ou porque eu tinha muito sotaque. Agora parece até que eu tenho menos. E o lance de falar palavrão pra caramba, como eu falava, agora eu não falo, ou quase não falo. Eu tô sentindo que eu tô tendo menos atrito, sabia? Mas lá atrás era muito comum, cara. Eu recebia todo dia mensagem: Vitor, agora eu entendo o seu trabalho, eu vejo o que você faz, mas, cara, 1 ano atrás eu odiava você. Cara, gente que detestava mesmo. Acho que por causa desse lance de personalidade, sabe? Como é que foi com você? Conta aí. Cara, mestre, beleza. Já que você usou... Você é muito inteligente, né, cara? Você é um monstro mesmo. Por isso que você é o meu mentor. Já que você usou de exemplo o que eu mesmo coloquei, né? As pessoas... não me conhece, as pessoas me conhecem superficialmente, aí vê o Baladã todo falando alto, gesticulando, e esse cara é tipo, e não sou nada disso. Julga, né? É isso, é aquilo. E eu fiz isso contigo. E isso, obviamente, claro, pra você não significou nada nunca, e isso só me prejudicou. O que quer dizer eu fiz isso contigo? O que você pensou de mim? Você olhou e falou o quê? Perfeito. Eu sempre fui... eu sempre fiz os cursos. Mentorado, eu sou mentorado por você. Você é o meu mentor. Eu sempre fiz muito
todos os cursos, todos os treinamentos do Wendel. Desde quando o Cronos ainda Você tem um monte de placa lá dele, inclusive, sim. E sou muito grato. Ele iniciou a minha trajetória. O Wendel veio antes na sua vida do que eu. Bem antes. Veio antes. E eu sou muito grato. Absurdamente grato. Eu tenho 2 protagões. Foram programas sobre treinamento comportal que me ajudaram a entender uma porção de coisas e que hoje eu uso no meu dia a dia, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Beleza. Você foi dar uma aula ao vivo, acho que num dos lançamentos da Jornada 5 Liberdades, que se chamava Jornada 5 Liberdades. Era, eu acho, o seu presente, não sei o que era. Cara, mestre, quando você entrou com a tua entonação de voz, é porque eu era 10 vezes... Pra você ter uma ideia, vou fazer um parêntese pequeno. Eu tinha uma live toda quarta-feira que a Baladão põe o pau na mesa. Sabe aquele cara do jornal que pegava o cacetete e dava aqui assim? A minha live era essa. A live falava só sobre a quebra de paradigmas dos bois indo um atrás do outro, igual, sabe? Na tua área, né? Na minha área, saúde, na educação física. Ou seja... você quebrava os mitos, desmistificava, né? Colocava o que todo mundo entendia como certo. Só que as pessoas achavam que polêmica, era um personagem. Né? Polêmica, mas não era um personagem. Era o Baladão transtornado de entender assim, por que é 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12... Se é 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 8, 10, 12... Seria 14. 14, mas não, aí vira 3 de 15. Da onde que saiu isso? Beleza. Quando você entrou no 5 Liberdades, na jornada 5 Liberdades, para dar o seu... Só pra explicar, às vezes eu tenho que fazer isso, né? Ele tá falando de repetições em treinos de musculação, pra quem não pegou a referência, só pra... perfeito, sem problema nenhum. Quando você vai prescrever lá, por tem exemplo... vários mitos, tem várias coisas que ficam na cabeça das pessoas e ninguém sabe dizer por quê, sem né? fundamentação, vem desde lá de 1950, que vai passando pro professor de 60, de 70, de 80... E o cara só repete, ele igual só um repete, papagaio. É um repetidor de, pelo amor de Deus, de informação. Isso, cara, pra um cara... tecnicista que nem eu, pentelho chato, que isso nunca entrou na minha cabeça, beleza. Quando eu falei que o supino não era para peito, queriam me matar na educação física, me xingavam todo santo dia, mas beleza, o assunto não é esse. Isso só me atrasou, isso que eu vou falar agora. Eu tinha muitos cursos, treinamentos do Wendel, Jornada 5 Liberdades era um, Cronos era outro, eu tinha tudo que ele lançava e tal, beleza. Você foi dar um bônus, e aí ele te apresentou e tal, que não sei o que, você entrou, e você entrou com uma paz, mestre, que é a tua paz, é a tua serenidade. E que eu acho que eu estava tão distante daquilo, mestre, que eu falei assim, falei todos os palavrões possíveis, falei, isso aí é um artista, isso aí é um... Para, isso aí é fake. E nem te ouvir. Eu não estava preparado. Cara, não, assim... Tem o nosso livro lá, O Poder do Agora, né? A gente não fica falando, se eu não sei o que, na depressão do passado, e nem se, eu só vou ser feliz quando eu fizer 5 milhões e for pro Mastermind, que vai ser 10 milhões até lá. Ou seja, na ansiedade do futuro. O poder do agora. Mas pensando nisso, cara, talvez a minha jornada tivesse sido bem diferente. Porque se eu tivesse te ouvido, eu ia tomar decisões assim como eu tomei decisões. Né? Provavelmente você vê antes. Foi muito antes. Então você levou um tempo. Depois que você viu pela primeira vez, quanto tempo você levou para escutar de fato? Cara, eu sou desde a primeira turma. A primeira turma, como ele ia ter um mentorado, você pode dizer, porque foi você que mandou ele criar. Foi bastante tempo. Eu não sou muito bom com o número, igual você que sabe data certinho. Foi 2018 ou 2019, a primeira turma. Não vou saber. Beleza. Então você deu, acho que foi na segunda turma. Deve ter sido 2019. Beleza? Eu sou do Vida de Mentor de 2022, uns 2 ou 3 anos pelo menos. Alguns anos. Mas nesse tempo, o que virou a chave? O que você fez? Cara, vou ouvir esse cara. O que houve? Porque eu preciso saber isso para poder replicar isso para o mundo, entendeu? Porque vai que eu aprendo, né? Anúncio. Foi anúncio. Eu tava muito mal com o Clau, brigado completamente. Seu sócio? O meu sócio, o Clau. A gente não se entendia mais, porque... Engraçado, né? Inconscientemente, o que você ensina no Vida de Mentor e na mentoria, o que é o teu cliente ideal, quem é o teu cliente ideal. E eu sabia que plano mensal, no meu plano de assinatura, né, no meu projeto, que é como se fosse um Netflix da educação física, era mensal. Só que tinha muita inadimplência. E aí pagava 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí ficava 4 meses sem pagar. Aí o Clau ia, cortava o acesso. Aí daqui a pouco, 4 meses depois, o cara, Clau, agora pode me mandar o boleto para eu pagar? Cara, de 12 meses eu recebia 5, 7, 8 no máximo. Quando eu recebia?
Aí não, é porque cortava o acesso. Então, ele Sim. beleza, quando eu Mas o cara recebia. podia não voltar. Podia não voltar, exatamente. Uma inadimplência absurda. Ou seja, tinha lá 300, teoricamente 300 usuários, vezes 1.000, 300 mil, mas nunca saía 300 mil no ano, né? Que daria 1.000 por ano, né? 99, 97, sei lá, vezes 12, beleza, com o imposto vai dar 300 mil. Beleza. Isso era o dinheiro grande que a gente tinha, que eu construí a Universidade de Highfield. Aí eu cheguei e falei assim, botei o pé na porta e falei assim, ó, e nem tinha a tua orientação ainda. Acabou. Não quero mais cliente mensal. Só anual. Quero só anual. Aí o Cláudio ficou Isso muda o jogo, né? Isso muda o jogo. O Cláudio ficou transtornado. O Cláudio ficou revoltado, não concordou. Aí eu falei, quem é o dono? Aí veio a arrogância. Quem é o dono dessa porcaria aqui? Quem é o dono disso aqui tudo? Então, quem determina as ordens sou eu e acabou, a última palavra é minha. Aí, a partir disso, o Cláudio não mexeu mais uma palha. E aí, o nosso faturamento, que era X, desabou. Começou a despencar. Meu Deus. E a gente quase foi à falência no digital. E eu estava muito mal de grana, mestre. Eu só não estava tão mais mal de grana porque eu tinha os meus alunos de personal. Eu ainda não tinha largado os meus alunos me pagavam muito bem. O que eu tinha ali de alunos na manhã, que eu dava 4 aulas na manhã, pagava minhas contas fixas. Cara, mas não sobrava nada, às vezes faltava, eu entrava no cheque especial. Sim. Tava bem ferrado de grana. Isso a gente tá falando quanto tempo atrás? Porra, 2022, abril de 2022. Tá, um ano atrás? Um ano atrás, abril de 2022. E aí, você rodou um tráfego pro desafio Vida de Mentor. E você falou, a palavra-chave foi, com conteúdo que eu vou te ensinar de graça, você vai poder oferecer a tua mentoria, você vai poder ofertar, vender a tua mentoria, e com o dinheiro que você vai fazer, que você não teria, não captaria, se não fosse as minhas orientações, você vai ter possibilidade de entrar no programa Vida de Mentor. É uma promessa ousada, né? É uma promessa bem ousada. Mas é muito sustentável. Dito e feito. 45 mil. Você fez 45 mil só com o que eu ensinei de graça naquela semana. Só com aquela postagem, a primeira dos stories, mestre. Do lance do stand-a-mão? Do stand-a-mão. Né? E eu estou abrindo aplicações você tem para o meu programa. Sim ou não? Aí me mandaram sim, porque eu já estava 7 anos naquela época. 7 anos. No digital, Baladão, que mentoria é essa, que não sei o quê. Vou te ensinar a vender como ninguém consultoria online. Sai da escravidão do presencial. Aí já tinha. Aí, em uma semana, eu sentei e modelei o teu negócio. Porque o modelo do Baladão de Negócio é cuspir descarrado do mestre dele, né? Então, criar, apresentar, vender, entregar e escalar programas de consultoria online de alto ticket. Para personal. O personal. Porque o que acontece? Hoje o personal, mestre, ele vende consultoria online, mas ele não vende consultoria. Consultoria é dar suporte, dar orientação e prescrever uma transformação. Ele vende treino, ele vende planilha. Toma aí 2 meses de planilha. Isso não gera transformação em ninguém. E aí ele não pode colocar isso por um valor, obviamente, 4 mil, 6 mil reais. E qual foi a solução que você achou para isso, então? Eu criei um processo de transformação. Eu já tinha experiência em marketing digital, eu estou 8 anos nessa brincadeira, e eu desde sempre, e aí aumentou isso quando eu me desentendi com o Cláudio, eu comecei a estudar tudo. Aí eu entrei na comunidade Sobral, aí eu fui estudar página de venda, eu fui estudar ferramentas de e-mail marketing, e eu me considero hoje... Quem aprende não depende, né? É, isso aí. E hoje, assim, apesar de saber levemente sobre essas coisas, mas quem faz é o Cláudio continuou puxando o tráfego. Eu me considero, modéstia à parte, muito bom copywriter. Muito bom. Eu entrei no Copycamp, eu entrei no Copybox, eu tô no André Cia, na comunidade dele, eu entrei no Rafael Albertoni, eu tenho tudo, eu tenho daquele Gabriel não sei o quê, aquele diário, eu tenho todas as formações de copywriter e eu conheço como ninguém a minha persona, porque eu sou a persona transformada. Você viveu aqui, né? Eu fui escravo do presencial, eu dava 10 aulas por dia de personal, apesar de eu ter dado aula para muita gente importante, tem gente de destaque, famosos. Que tem o recurso financeiro bom e que pode te pagar mais. Apesar de eu ter dado aula para pessoas, empresários e tal, no eixo Ipanema-Leblon, e ter ganho dinheiro como personal, muito mais do que a média do personal trainer, eu era escravo do meu sucesso. Eu trocava tempo por dinheiro. E aí eu não podia ficar doente. E eu tenho rinite, eu tenho amigdalite, aí eu caio doente, preciso ir no otorrino, aí eu precisava parar de dar aula. E parar de receber.
E eu A conta não saída fechava, pra né? isso. Aí eu não tinha saída para isso. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Porque eu não quero estar com 50 anos, nada contra, tá tudo bem, cada um escolhe o seu próprio caminho, nos seus próprios termos. Esse não era o meu caminho. E eu falei assim, cara, assim como eu passei por isso, Muita gente, tem cara. zilhões Muita gente. de E personagens. tu fez o programa que tu queria ter visto lá atrás. Você fez algo que foi pro Baladã lá de trás, então. Pode ser. Pode ser. E quais os resultados, então, desses alunos? Como é que tem sido isso? Cara, mestre, eu aprendi milhões de coisas contigo e aprendo todo dia, mas assim, uma das coisas que eu aprendi, se o Vitor Damasio diz na mentoria que tem 200 pessoas na sala, na mentoria lá, na minha mentoria, de 500 a 1 milhão, tem 200 na sala, e que por mais que ele gostaria, por mais que ele queira gerar performance nessas 200 pessoas, e infelizmente ele não pode, conforme você disse ontem, as pessoas têm momentos diferentes, estão em estágios diferentes, a informação é a mesma, mas o momento de absorver e de tirar valor daquela informação são diferentes. Se o meu mestre, o Vitor Damasio, ele diz que não pode gerar valor para todo mundo que está dentro da mentoria, por mais que ele se esforce, ele queira, ele se dedica, e eu não conheço ninguém mais do que você que faz isso. Tanto é que para mim lá atrás eu falei, sou falso, não, esse cara não é esse. Esse cara não vai botar alguém no colo, que não sei, porque eu não era assim. Eu falei assim, cara, não tem como esse cara ser, pelo amor de Deus. Ele tá... E o pior, gente, é assim. E é muito mais. Não é só com o nosso negócio, não. Esse cara cuida da minha vida, cuida da minha parte pessoal. Enfim, é surreal, bicho. Bizarro. Eu falo que muitas vezes as pessoas vêm por causa do negócio, mas acaba que o que eles vivem ali é muito mais do que isso, né? E só para explicar um pouquinho do que o Baladã falou, lá na mentoria eu tenho vários grupos, né? Pra galera até 500 mil, eu tenho pra galera acima de 500 mil, acima de 1 milhão, acima de 5 milhões também. E em cada um desses grupos eu adoraria conseguir gerar resultado para todo mundo, mas não é bem assim, né? Na verdade, eu falo que tem a semente e o solo. Então, a semente é a mesma, mas o solo em que a semente cai, cara, isso varia, isso depende. Então, eu tô falando a mesma coisa para todas as pessoas. Por que alguém como o Baladã consegue em 12 meses fazer 500 mil reais a mais? E uma outra pessoa pode entrar e não gostar do programa. Então, eu falo muito isso. Perguntaram agora no Vida de Mentor, mas e se o mentor não conseguir gerar resultado pro mentorado? Cara, é impossível transformar todas as pessoas. Se fosse possível transformar todas as pessoas, cara, todos os programas funcionariam e não faria nem diferença em qual programa você entra. Então, todo e qualquer programa tem uma porcentagem de pessoas que conseguem tirar valor. E você, enquanto mentor, se você decide criar uma mentoria sua, cara, é importante que você tenha essa sabedoria. É importante que você tenha essa clareza, para que você não fique frustrado quando algum aluno, algum mentorado seu não consiga ter resultado com o que você ensina. A semente é a mesma. O solo varia. Às vezes o solo é árido, o vento leva, o sol queima. Às vezes o solo é bom, é fértil, e aí aquilo ali vira assim uma árvore que pode dar frutos e outras sementes. E cara, isso foi uma coisa que eu entendi muito cedo, porque senão eu ia me frustrar. Porque sim, eu tenho várias pessoas que fizeram mentoria e não tiveram resultado. Quem dera se fosse uma coisa que todo mundo tivesse resultado. Só que a diferença é que, ao contrário dos outros nomes do mercado, eu falo sobre isso. Porque isso é algo normal da vida do mentor. Então você tem alguns alunos que tiveram muitos resultados e outros que não, né? É exatamente sobre isso. O que acontece, mestre? A gente está indo para a turma 4. O programa é recente, só a turma 4. E graças a Deus está aumentando. E o valor já aumentou. A gente começou como 5 mil e ainda fazendo cashback para quem era membro da Universidade Highfit. Hoje não tem mais isso. Hoje é 7 parcelado ou 5 mil à vista. Então aumenta o dividendo e a procura continua. E você deu uma sacada ontem aqui na apresentação, né, do programa, que se tá, como é que tá, quando eu devo, isso é uma sacada muito incrível para quem está escutando aqui agora sobre vendas que o mestre deu ontem. Quando eu devo aumentar o meu preço? Não é por mercado, não é por região onde você trabalha, dane-se o seu concorrente. Primeiro, não é o tamanho da sua entrega também. É o seguinte, você está com facilidade de vender, então você tem que... aumentar o preço. Cara, mestre, você é um cavalo, você é um monstro. Você sabe muito sobre isso, muito mesmo. Beleza. E aí o que acontece? A gente está indo para a turma 4, cara,
Seu preço foi aumentando, né? Foi aumentando, como foi na primeira turma, né? Como é que foi esse crescente? Então, começou como 5, aí eu fiz 2 turmas como 5, na terceira eu aumentei para 7, aí veio a terceira e a quarta com 7. Daqui a pouco pode ir pra 10. Eu quero ir né? pra 10, eu quero ir pra 10, lógico. Eu quero ir pra 10. E aí a gente vai fazer esse lançamento que eu falei, procuro fazer o Hot Seat e o mentor de personal junto por 10 e cada um separado 7, mas no primeiro dia do lançamento 5. Um valor, com uma condição especial. E das pessoas que entraram, cara, eu tenho mentorados meus, como por exemplo um case de sucesso principal, que é o meu número 1, o Ricardo Furtado, que quando ele começou no mentor de personal, ele não sabia fazer um vídeo de apresentação. Oi, meu nome é Ricardo e hoje ele é meu número 1. O que significa o meu número 1? Ele está no meu Mastermind, que é o Master Baladã, que custa R$30 mil e que só pode entrar personagens que faturam acima de R$30 mil por mês. Que massa, cara. O cara começou do zero. E não, mais massa não é isso. Mais massa é você me ensinar a eu vender um programa de R$30 mil para professor de educação física. Mas o pessoal fala que o professor de educação física não tem dinheiro para pagar. Será? Cara, bom, os meus têm, sei lá. Eu acho que eles confiam em mim, mestre. Sei lá. Cara. Eu acho que essa é uma distinção muito poderosa, né? Não é só profissional de educação física. Em todos os mercados você pode ter essa crença, esse mercado não tem dinheiro, esse mercado não pode pagar, o professor de educação física não tem dinheiro, não pode pagar. Mas será que todos estão nessa situação de que não tem dinheiro? Músico não pode pagar, músico não tem dinheiro. Cara, eu sou músico. Eu tenho umas guitarras que têm uns valores aviltantes ali. Muitos altos. Então, se você tem a clareza de que mentoria é para minoria, você não fica olhando a renda média per capita do teu mercado. Você vai entender que você é um programa, você criou um programa que é para poucos. Mentoria é para minoria. Então, ao invés de você olhar a média do que o mercado recebe, cara, eu convido você a criar um programa que seja premium, que seja visto como o melhor do seu mercado, posicionado como o número 1 do seu mercado. Ah, mas e quem não pode pagar? Ora, quem não pode pagar pode ter acesso ao seu livro, pode ter acesso ao seu curso, pode ter acesso ao seu conteúdo gratuito. Eu falo que o conteúdo gratuito muitas vezes é uma máquina de educar o mercado. Se a pessoa não pode comprar o Vida de Mentor por 30 mil, ela pode entrar no Como Começar do Zero por 5, ou no Maestria por 1.000, ou se ela não puder nem isso, cara, ela vai no meu conteúdo gratuito. E só com o meu conteúdo gratuito, o Baladã fez R$45 mil. Então, o conteúdo gratuito é gratuito para quem consome. Mas para mim, cara, custa dinheiro. O estúdio custa dinheiro, o microfone custa dinheiro, tudo isso custa dinheiro. Impulsionar o conteúdo, o tráfego, né? O anúncio pago que fez o Baladã ver de novo, tudo isso custa dinheiro. Eu brinco que é o Robin Hood, né? Os ricos podem pagar, a minoria pode pagar. E aí eu dou de graça o que eu puder de conteúdo de valor para quem não pode. Então, quando você entende isso, fica tudo muito mais fácil e muito mais leve. Então, no seu mercado, que é de personal trainers, que as pessoas acreditam que não tem dinheiro para pagar, você tem ofertas de 7 mil e um Master Baladã de 30 mil reais por ano. Que massa. Mestre, isso é incrível, cara. A média salarial do personal trainer é em torno de R$2.500. Se você fosse olhar para esse número, nunca que você ia poder cobrar isso. Você cobra do personal, ou seja, só para comprar o seu programa, custa o que a média fatura no ano. Então, não faz sentido, né? Que loucura. Mas obviamente quem mudou esse provavelmente mindset, ele pagou esses 30 aí com dinheiro a mais que ele fez com o que você ensinou pra ele. No programa anterior, foi o mentor de personal e o Hot Seat. Sim. Aí do Hot Seat eu falei, cara, você tá com faturamento acima de 20 mil, batendo 30 mil. Você não tem que renovar o Hot Seat. Você tem que ir pro Master Baladã. Aí o Ricardo falou, eu vou sozinho. Aí eu falei, bom pra você. Olha o Vitor Damasio aí de novo, interferindo positivamente na vida do Baladã. Você vai sozinho. Aí ele falou, como assim? Você vai pagar por uma mentoria em grupo, sendo orientado individualmente. Cara, o meu mestre é o meu mestre, cara. Vou até explicar isso pra galera que tá aí. Cara. Olha, só pra explicar o que tá por trás disso. Cara, todo grupo começa com uma pessoa. Eu tenho centenas de mentorados, mas o meu grupo começou com 4. Mas mesmo essas 4, teve o primeiro cara que disse sim. O meu primeiro cara que disse sim se chama Bruno. E quando eu aceitei ele, eu fiz uma entrevista para aceitar ele no grupo, só que só tinha ele, não tinha nenhuma outra pessoa, ele foi o primeiro. E muitas pessoas poderiam se acovardar ou, sei lá, falar alguma coisa tipo, ai Bruno, sabe o que é? Não sei nem como que eu vou te dizer isso, amigo, mas só tem uma pessoa no grupo, ou não vai ter o grupo, ou comunicar aquela realidade de uma posição de inferioridade, de insegurança, de incerteza e de medo.
eu comuniquei de uma forma diferente. Eu entrevistei ele pro grupo, eu aceitei ele no grupo e ele concordou com entrar no grupo. E aí no final eu falei, olha, eu tenho então 2 notícias pra você, a boa e a melhor ainda. A boa é que eu aceito você no grupo e a melhor ainda é que você é a primeira pessoa. Então, até eu conseguir o segundo membro, você vai pagar o valor do grupo, só que você vai ser atendido individualmente. Então a forma que eu coloquei, o nome disso é frame, né? O quadro que eu coloquei, a moldura que eu coloquei, faz com que ele se sinta especial, com que ele se sinta honrado, que eu não passe uma insegurança por só ter a primeira pessoa, e ao contrário, mostrar que isso é algo positivo, porque vai ser uma relação individual ali com o valor do grupo. E aí veio a segunda, a terceira, a quarta, as primeiras 100, as primeiras 200, quando eu vi eu tava com mais de 300. Então, pega isso, internaliza isso. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Se você entende isso, você vai dar um passo de cada vez. Você pode começar o seu grupo com uma pessoa. Foi assim, né, com o seu, né? Cara, é impressionante que... eu lembro de você todo dia, mestre. Por exemplo, agora eu tô fazendo sessão estratégica direto, né? E aí, para eu fazer o fechamento da sessão estratégica, eu só lembro do meu mentor, cara. Eu só uso os teus argumentos, porque são argumentos verdadeiros, íntegros, plausíveis, como esse, e que funciona muito bem. Você não está vendendo nada, você não está ludibriando nada, você está clareando a pessoa e falando assim, e não é que eu tenho mais vantagem ainda? Gente, é verdade, eu vou pagar o preço em grupo e vou ser atendido individualmente. Cara, quem é que não quer isso? Beleza, eu vou pagar os 50 mil do Master e vou ter orientação individual com o Vitor Damasio. Olha isso, o Baladã não quer? Porra, pelo amor de Deus, mestre. Qualquer um quer. Você é um gênio, cara. Interessante. Cara, eu não sou teu mentorado mais. Eu sou teu fã. Você a Ana sabe disso. A Ana é minha esposa, né? Tem que falar isso para o pessoal saber quem é. Né? Sim. A Ana é minha esposa. Vou contar uma história passada aqui. Quando eu estava bem ferrado de grana um ano atrás, eu assisti a primeira aula do Desafio Vida de Mentor. Você vai lembrar disso. E isso vai servir para a galera que está escutando. A galera que está ao vivo ou a galera que está no gravado, né? Que está ouvindo, ou a galera que está no futuro, né? Gravado vai estar, mas é a galera... Eu não sei galera se você... que vai ouvir por agora, que vai ouvir lá para frente. Em 2023, ou a galera que talvez você possa estar escutando isso em 2025. E ainda assim vai valer para você. Eu falo isso para Ana. Cara, eu assisti a primeira aula do Desafio Vida de Mentor e veio assim uma euforia em mim. Eu falei assim, cara, eu vou aplicar, eu vou criar. Eu criei em 5 dias o mentor de personal, baseado no Vida de Mentor, especificamente para minha área de profissional de educação física, personal trainer. E fiz a postagem do story no mesmo dia que você ensinou. E aí recebi os sims. E é simples pra caramba, muito, né? Simples. E é muito prática e funciona. Cara, eu te mandei um story. Eu falei, cara... Você mandou um áudio no Instagram. Te mandei o story. Um direct. Foi. Falei, mestre, desculpa estar te incomodando. Cara, Vitor Damasio, gente. Cara, o Baladã... Vitor Damasio. Para com isso. É verdade, pô. Pelo amor de Deus, ô mestre. A gente vê assim. E talvez guardadas as devidas proporções, graças a eu ter podido ter contato com você, eu consigo entender quando um garoto, um estagiário, um recém-formado chega e fala... Te vê dessa forma, exatamente, né? Isso me ajudou demais. Porque eu te vejo assim, vou te ver sempre assim. Do fundo do meu coração. E aí eu te mandei uma mensagem no direct, eu falei, olha, consegui a primeira venda. Cara, eu vou fazer de tudo para poder entrar no programa. E aí, gente, o Vitor Damasio me respondeu no direct. Respondi. Eu comecei a chorar com a Ana. Eu falei, Ana, o cara me respondeu. Eu não tô acreditando, não é possível que ele tenha me respondido. Vitor Damasio respondeu o Baladã. Isso é verdade, ele é aquele cara que ele fala manso, que ele é sereno, que ele se preocupa. É o cara do care, é o cara de estender a mão. Eu falei, Ana, eu desabei chorando. Ela sabe disso. Eu falei assim, Ana, eu vou vender pelo menos os 30 e vou entrar no Vida de Mentor. E eu fiz os 45. E o resto é história, né? O resto é história. Só o começo, Baladã. Só o começo, amigo. Que loucura, cara. Que loucura.
Você mata a cobra e mostra a cobra morta. E Baladã, aqui no VDCast eu sempre faço questão de trazer uma pessoa brilhante pra minha galera conhecer, e é você. E pra mim é muito importante também que eles saiam desse VDCast com algo prático. Você já ouviu o VDCast? Já, lógico. Então tem muitas coisas que eu peço pra pessoa dividir 1, 2, 3 coisas que elas viram ali e que o cara possa sair desse episódio não só inspirado com a sua história, de cara, passar por uma situação que talvez você desistisse do seu negócio, pra então faturar mais de $500 mil em 12 meses. Então, tem alguma coisa prática que você possa compartilhar para o cara implementar no negócio de mentoria dele, ou que está começando, ou que ele já tem, para que ele consiga resultado? Para que daqui a 1 ano, se ele encontrar você e falar, Baladão, eu lembro de você, lembro da sua história, e ó, aquele negócio que você falou ali no final, ó, eu implementei e olha o resultado que eu tive. Tem alguma coisa prática para o cara sair daqui e já implementar, amigo? Tem. Eu não sei se eu sou muito bom nisso, mas graças a Deus eu aprendi contigo e tem funcionado para o meu business e talvez possa funcionar para quem estiver escutando. A gente tem um Instagram e para aproveitar o ensejo, né? Ou seja, o Vitor Damasio, o mestre com 400 mil seguidores, respondeu Rodrigo Baladã. Beleza. Independente do número de pessoas que você tenha no Instagram, de seguidores, quando você faz uma postagem, quando você sobe um story ou um Reels, você vai ter lá alguma curtida, alguma visualização, algum comentário, algum salvamento ou algum compartilhamento. Mesmo que baixo. Mesmo que baixo. Mesmo, pode ser 3, 2, um único. Vai em cima dessa pessoa. O nome disso se chama prospecção ativa. Trazendo para o público final, que são os meus alunos que querem criar consultoria online. Oi, Vitor, tudo bem? Rodrigo Baladã aqui, vi que você começou a me seguir. Espero que você tire valor do meu conteúdo que eu posto aqui no Instagram. Vitor, se você já se frustrou, já se decepcionou com o exercício físico, não atingindo os resultados que você achou que atingiria no início da sua prática regular de exercício físico, não fica achando que a tua genética é ruim, que teu metabolismo é lento, ou que você não consegue seguir um planejamento com disciplina. Cara, não é nada disso. Só faltou ciência na prescrição do seu treinamento. Você pode ter certeza disso. E eu vou te dar 2 exemplos para poder te provar isso. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é todo e qualquer gasto energético que eleve o gasto energético, o metabolismo acima dos níveis basais. Exemplo, qualquer pessoa, uma empregada doméstica que se exercita, aquela lavadeira que lava roupa todos os dias, que faz muito esforço, isso é atividade física e nem por isso elas são magras. O exercício físico, Vitor, ele é um pouquinho diferente. Você precisa calcular, quantificar, modular, prescrever baseado pela frequência cardíaca e individualidade biológica. Vitor, se realmente você quer superar essa dor que você tem de não conseguir aumentar a tua massa muscular ou de, aí você fala a dor da pessoa, tal, a gente pode marcar uma sessão estratégica, eu te dou um direcionamento estratégico gratuito. E se lá na frente fizer sentido primeiro para mim e depois também para você, a gente pensa num próximo passo. Mas, cara, só com essas orientações que eu te der nessa sessão estratégica, você vai começar a ter mais resultado que você tem com o exercício hoje. É isso. Mesmo que ele não feche com você. Não tem como o cara não me responder. Impossível. Eu faço isso voltado para o mentor personal. Se você é escravo do presencial, que não sei o que, bababá, e você acha que vender consultoria online é coisa impossível, que isso é utopia, é fantasia, não é. Existe uma maquinaria, uma engrenagem que você precisa aprender, saber qual peça do tabuleiro de xadrez, blá, 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 blá. Vamos marcar uma sessão estratégica. Nossa, muito bom. Eu vou lá, pau. E nessa sessão, são quantos minutos mais ou menos? 30 minutos. Nessa sessão você realmente desenha um plano pra ele que se ele quiser ele pode seguir sem a sua ajuda. Perfeito. E você convida ele pra se ele quiser ir com a sua ajuda ele poder fazer parte do programa, não é isso? Isso, porque eu aprendi com um mentor chamado Vitor Damasio que quando a gente chega pro pitch, né, para poder mostrar com mais clareza que ele precisa do seu recurso, do seu treinamento, da sua mentoria, da sua orientação. Fulano, existem, depois de tudo que eu te gerei aqui, te mostrei aqui, te gerou valor? Pô, gerou valor, Baladã, já abriu minha cabeça absurdamente. Cara, você tem 3 possibilidades agora. Você pode fingir que nada disso aconteceu, que você teve um sonho, que você sonhou com o Baladã, que você teve uma sessão estratégica, e você pode ignorar tudo isso, mas é impossível, porque você não pode mais deixar de ouvir o que você ouviu e nem desver aquilo que você viu. Você pode continuar tentando bater a cabeça aí, do jeito que você está batendo a cabeça, dando murro, ponta de faca, perder um tempão e um montão de dinheiro e ainda sem saber se vai acertar lá na frente. Ou
você pode seguir daqui para frente dentro de uma orientação com um mentor para te dizer qual é o próximo passo. Por quê, fulano? Porque ninguém precisa saber tudo sobre tudo. Eu não sei tudo sobre tudo, você não sabe tudo sobre tudo, ninguém sabe tudo sobre tudo. Você só precisa saber qual é o próximo passo. E para isso, você precisa apenas de um mentor que te diga qual é o próximo passo. Foi um tal de Vitor Damasio que me ensinou isso. Um dos pitches do mestre Vitor Damasio, que eu tenho um carinho muito grande por você. Esse é um fechamento muito comum, não foi eu que inventei isso, é um fechamento muito comum em copy, mas que funciona muito bem, né? Dos 3 caminhos. O cara fingir que nada daquilo ali é verdade, que não é pra ele, ou ele ter que se virar sozinho, pagando o preço de tempo e dinheiro, ou o terceiro, que é o mais barato, é ele comprar o que quer que você esteja vendendo, pra ele ter a sua ajuda e ter a jornada encurtada, né? Isso aí é muito bom. E aí, tá convertendo legal? Tô. Semana passada, conforme eu tinha te falado, né, mestre? A gente teve lá a nossa orientação da mentoria. Eu fiz, 15 sessões estratégicas. E aí eu tenho o mentor personal que dentro da sessão estratégica eu ofereço pelo preço à vista de 5K, que é uma condição melhor, já que ele está dentro da sessão estratégica. E quando ele não tem realmente condição, eu falo, cara, eu não quero largar sua mão. E isso é verdadeiro. Cara, eu aprendi isso com você. Cara, eu não acredito que isso sai daqui de dentro. Tô falando sério, mestre. Falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não é mais dinheiro a parada. Eu quero te ajudar. Você pode começar com um passo menor, irmão. Porque se você não fizer nada, você vai continuar escravo do presencial. Você vai continuar dando aula de 6 da manhã às 10 da noite. Eu tenho um programa que ele é cópia cuspida e escarrada do mentor personal. Ele é um treinamento que ele tem as mesmas ferramentas. Só que ele é apenas ping, ele não é ping-pong. Ou seja, não tem o elemento de troca, não tem o seu acompanhamento, ele é uma versão mais enxuta da sua entrega, é isso? Acho que tem todas as estratégias, todas as aulas. Gravado ali, o cara faz no tempo dele, no ritmo dele. E o cara simplesmente recebe e ele vai implementar. E aí custa quanto? 997. Aí você vende por mais barato. Exatamente. Aí esse meu downsell é um downsell muito poderoso, porque quando ele não tem condição financeira de ir para o mentor personal, eu falo, cara, eu não quero te largar. Isso é verdade. Você me ensinou isso. Cara, eu acho que, na boa, isso é importante as pessoas escutarem. As pessoas muitas vezes entram no digital, mestre, pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Vou ficar rico, tem a opção de gente rica no digital. E esse cara me ensinou, que enquanto você de verdade não se preocupar com o problema se preocupar do próximo, se importar. Se importar. Preocupar e importar, isso é uma importante distinção, tá, Balada? Cara, quando você falou preocupar, parece que você não tá dormindo à noite por causa do problema do outro. E eu já passei por isso também. Eu realmente me preocupava. Cara, eu abri mão de me preocupar. Eu entendo que os meus clientes são adultos. E agora eu me importo. Se importar é diferente de se preocupar. Tá. E que a partir do momento que você se importa de verdade e que você sabe que você tem um caminho para ele, cara, vender passa a ser leve. Cara, é bizarro. Eu achava que isso era mó lorota. Eu achava que isso era... Quantas crenças eu tinha. Faz parte da minha jornada. Eu achava que... isso é para de palhaçada. Isso fica falando pro público fora. Todo mundo quer dinheiro no bolso, que não sei o quê. Com esse cara aqui não é. É surreal. E em 1 ano de mentoria eu entendi isso. Hoje eu consigo ver a dor, mestre, do personal que tá do outro lado no Zoom comigo. O último, o cara acorda 4h30 da manhã, cara. 4h30 da manhã. E o cara chega em casa 11 horas da noite. Que horas esse cara dorme? Não dorme, cara. Esse cara tem uma vida miserável, igual a vida miserável que eu tinha. No sentido de... não come direito, não dorme direito, não descansa direito. Se tiver filho, sai de casa, o filho ainda tá dormindo. Volta para casa, o filho ainda tá dormindo. Cara, tem que ter uma saída para esse cara. E a saída é o mentor de personal. E aí foi como eu dei o exemplo do Ricardo, poderia dar o exemplo do Pedro Inocêncio, poderia dar o exemplo do Leonardo Cereja, que são personagens que foram já para o Hot Seat, saíram do mentor de personal, que é início, meio e fim, uma mentoria de início, meio e fim, e foram para o Hot Seat, que é uma mentoria continuada. E quando eles entraram na mentoria continuada, eu ouvi de alguém assim a expressão, seja bem-vindo aos primeiros 6 meses da mentoria continuada Hot Seat com Baladã. E por que eu estou dizendo seja bem-vindo aos primeiros 6 meses? Porque vocês vão performar tanto aqui que após 6 meses vocês vão identificar e vão enxergar que não vai fazer o menor sentido vocês estarem fora de um programa de mentoria que faz vocês performarem mais do que vocês estando dentro. Então vocês vão simplesmente continuar.
Então sejam bem-vindos aos primeiros 6 meses. Olha, isso que o Baladã acabou de dividir é como eu recebo os membros novos na mentoria. E essa pegada eu aprendi com o Jay Abraham, é um dos meus mentores lá de fora. Quando você deixa para vender a renovação depois dos 6 meses, para a pessoa renovar ou não, às vezes é até uma surpresa para a pessoa ali. E se você faz dessa forma, talvez seja por isso que as suas renovações são tão pequenas. O que eu faço é trazer isso para o primeiro encontro. Então, quando eu acabo de aceitar a pessoa na mentoria, eu falo exatamente isso. Falo, seja bem-vindo então aos primeiros 6 meses que a gente vai trabalhar junto. Esse é o primeiro ciclo seu na mentoria. Porque a tendência é você conseguindo tirar valor, você conseguindo aproveitar o formato e o modelo, que você fique junto por muito tempo. Como é o caso, aí eu cito as pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Igor está no 12º ciclo. Eu falo das pessoas que estão comigo há 6 anos, 8 anos, 10 anos lá no Mastermind. Então já no primeiro momento, eu já deixo claro que a minha intenção, a minha expectativa é ser um conselheiro confiável para a pessoa, não só naqueles 6 meses, mas sim ao longo da vida e enquanto ela tirar valor. Só de começar assim, já coloca a pessoa de novo num frame, né? Numa moldura de renovação, numa moldura de relação continuada de mentoria. É poderoso isso, né? E a tua galera tá renovando com você. Tá, eu tenho uma taxa muito alta de renovação. Que massa, eles foram cara. pro segundo ciclo do Hot Seat, eram 8 pessoas na primeira turma, 7. E só saiu um. Só um saiu, os outros todos já... Cara, isso é incrível, isso é E maravilhoso. e na segunda renovação, todos renovaram e o Ricardo foi pro Master. Que massa, cara. Cara, quanto que disso dá pra atribuir a essa frase do primeiro momento? É questionável, né? Mas eu acredito que quando você, com uma frase no primeiro momento, já mostra pra pessoa que a sua visão é de longo prazo, cara, imediatamente ela já consegue olhar pra aquilo ali como algo continuado e não uma mentoria de 6 meses, ou 3 meses, ou 2 meses, né? Eu acho que tem algumas coisas nesse e-mail, nesse bolo aí, que você já ensinou. Essa, que ele já se identifica ali que, ó, é uma coisa de médio e longo prazo, não é uma coisa que você vai começar e vai acabar. Segundo, sempre existe um próximo passo, um passo mais fundo, sempre tem algo mais profundo, mais íntimo, mais próximo que você pode oferecer para o teu cliente. Que massa, E cara. foi o que aconteceu com o Master Baladã. O Ricardo estava preparado para Porque sempre tem um próximo passo, né? Porque sempre tem o próximo passo. Então eu acho que isso é perfeito. Você dizer que, ó, eu não quero aqui contigo os 6 meses, você pagou e tchau. Uma relação transacional, né? Transacional, Toma lá da cá, comercial, pagou, toma lá levou. da cá. Não, É mais do que exatamente, isso, né? E você é esse cara. Que loucura. Você Posso é falar esse uma cara. coisa? Você também é esse cara, amigo. Você também é esse cara. Você tá escolhendo, você escolheu isso. Você é isso também, tá bom? Isso tudo que você admira em mim é porque você vê isso em você também. Porque senão você não ia conseguir nem valorizar, cara. Então, parabéns por quem você é e quem você tá se tornando, tá bom? E é só o começo. Baladã, onde que as pessoas podem encontrar mais sobre você, acompanhar o seu trabalho, conhecer o Baladã de perto? Bom, Instagram, Universidade HighFit, né? HighFit é HIGHFIT, de autocondicionamento, HighFit. Esse é o Instagram. O meu site, HighFit. E o YouTube, HighFit. No YouTube tem mais de 500 vídeos de orientação, que além de servir, obviamente, específico para o profissional, também tem muita coisa lá sobre exercício que o público final, a pessoa que faz exercício, também pode aproveitar. É isso, meu site, meu Instagram e o YouTube. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Jura? Uhum. Sou suspeito. Cara, vocês que estão escutando aí, não é superficial o que eu tô falando aqui. Também não é uma igreja, não é uma seita. Mas esse cara, com o conhecimento que ele tem, com a expertise que ele tem, com o know-how que ele tem, com o carinho que ele tem, com as direções que ele te mostra, esse cara mudou a minha vida. Tá mudando a minha vida, não só profissionalmente. E ontem você deu um exemplo disso. Então, a mensagem que eu tenho para dizer, se vocês puderem, se aproximem do Vitor Damasio. Vai ser uma bênção na vida de vocês. Do fundo do meu coração, mestre. Do fundo do meu coração. Eu não falo coisas que não saem do meu coração.
se aproximem do Vitor Damasio. Baladão, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade de dividir aqui parte da sua história, de tudo que você está construindo. Que Deus abençoe o seu caminho, que seja só o começo de tudo que está por vir, tá bom, amigo? Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Esperei durante muito tempo. Aconteceu, né, cara? Aconteceu quando o Papai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo, quis que acontecesse, e aconteceu num momento maravilhoso. E o desenrole desse podcast foi acima das minhas expectativas. Obrigado. Tamo junto, amigo. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.